Olá pessoal, voltamos com a ideia agora de falar um pouquinho de racionalização de denominador. Quero lembrá-lo que é muito importante que você se inscreva no canal, que você curta e também compartilhe. Falando um pouquinho de racionalização do denominador. Primeiro nós vamos pensar numa fração qualquer, lembrando que uma fração ela tem esta característica, A dividido por B. E nós precisamos fazer algumas observações. Esse número A pode ser um número real qualquer, ok? Mas o B, duas coisas não podem acontecer. Primeiro, não pode ser zero. Segundo, ele não pode ser um número irracional. Não é normal se constituir uma fração com um número irracional no denominador. Então, esse B aqui, primeiro, ele precisa ser diferente de zero. E segundo, não deve ser irracional. Então, só lembrando, o que é um número irracional? É aquele número que depois da vírgula nós temos infinitas casas e que não constitui uma dízima periódica, ou seja, períodos não se repetem, tá? Ou não existem períodos, essa seria a palavra mais correta. Então, eu não devo usar número irracional aqui, tá? Quem sou eu para falar que está errado? Eu estou falando que não se deve e normalmente não é aceito, tá? Então, vamos trabalhar um exemplo aqui, 3 sobre raiz quadrada de 6. Nós temos um problema aqui, uma fração, e no denominador nós temos um número irracional. Se você extrair a raiz quadrada de 6, você vai ver que ele é um número maior que 2, ele é um número menor que 3, mas ele é infinito e não representa uma dízima. Então ele não pode ficar aqui. O melhor caminho para eu transformar um número irracional em um número racional é multiplicar ele por ele mesmo. Como eu costumo dizer para o aluno, aqui acontece a lei da compensação. Tudo que eu fizer no denominador, eu preciso fazer no numerador, tá? Se eu multiplicar em cima e embaixo por um mesmo valor, o resultado não se altera, tá? Então, normalmente a gente pede para o aluno copiar novamente para saber o que está sendo feito, e aí ele vai multiplicar em cima por raiz de 6 e embaixo por raiz de 6. Melhorando a leitura, é raiz quadrada de 6. Quando eu multiplico 3 por raiz quadrada de 6, nós vamos ter 3 raiz quadrada de 6 sobre, produto de potência de mesmo índice, né? Então, nós vamos ter raiz quadrada de 6 vezes 6, que é 36. Portanto, nós temos 3 raiz quadrada de 6 sobre 6. Observe ainda que 3 é divisível por 3 e que 6 também é divisível por 3. Então, a ideia aqui é que a gente pode simplificar esses dois elementos por 3. 3 dividido por 3 dá 1, não é necessário colocar. Professor, eu quero colocar, coloque, não tem problema. E 6 dividido por 3 dá 2. Está aí, Se você pegar uma calculadora, extrai a raiz quadrada de 6, coloca na memória. Aí você faz 3 dividido, aí pelo número que está na memória, vai te dar um valor. Se você vier aqui, tirar a raiz quadrada de 6 e dividir por 2, vai te dar o mesmo valor. Professor, não deu. Se não deu, errou em algum processo. Vai dar, ok? Vamos trabalhar um caso um pouquinho mais complexo. Vamos trabalhar um caso desse tipo. 5 dividido por 3 mais raiz quadrada de 2. Olha, vai dificultar um pouquinho, tá? Então veja, o denominador aqui é 3 mais raiz quadrada de 2. Em
cima eu trabalhei só a raiz quadrada de 6 porque só tinha ela. Agora embaixo, não, embaixo eu tenho uma adição. 3 mais raiz quadrada de 2. Só que se eu multiplicar em cima e embaixo por esse mesmo valor, não vai resolver o nosso problema, porque vai continuar tendo raiz embaixo. Professor, o que a gente faz então? Multiplica por 3 menos raiz quadrada de 2. Então você vai fazer essa observação. Se for mais, você troca para menos. Se for menos, você troca para mais. Como eu sempre falo para o aluno, copia novamente, já coloca um parênteses embaixo, assim, e agora nós vamos multiplicar em cima e embaixo por esta expressão com este sinal invertido. Então nós vamos ter 3 menos raiz quadrada de 2 sobre 3 menos raiz quadrada de 2. Propriedade distributiva. Em cima e embaixo. Em cima eu vou ter 5 vezes 3, 15. E 5 vezes menos raiz quadrada de 2, menos 5 raiz quadrada de 2. Embaixo eu tenho um produto de soma pela diferença. E aí a gente já viu que um produto de soma pela diferença, eu posso fazer o primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Ah, professor, eu quero fazer tudo. Ok, eu vou fazer tudo, mas você vai ver que nós vamos acabar eliminando alguns elementos. Por exemplo, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz quadrada de 2, nós vamos ter menos 3 raiz quadrada de 2. Agora aqui, ó, eu vou trocar um pouquinho de cor para você poder visualizar. Nós vamos ter raiz quadrada de 2 vezes 3, ok? Veja que aqui é positivo e aqui é positivo. Então nós vamos ter mais 3 raiz quadrada de 2. E por fim, nós temos 2, ou melhor, raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2. Então nós vamos ter menos raiz quadrada de 4. Vamos conferir? 5 vezes 3, 15. 5 vezes menos raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Raiz quadrada de 2. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz quadrada de 2, menos 3 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes 3, mais 3 raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 4. Olha, esses dois elementos aqui, ó, são opostos. Eu tenho menos 3 raiz de 2 e mais 3 raiz de 2. Portanto, a gente pode cancelar. Então, nós temos 15 menos 5 raiz quadrada de 2 sobre, ó, 9 menos raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, então menos 2. Então o nosso resultado final é 15 menos 5 raiz quadrada de 2 sobre 7. Aí um pouquinho mais de trabalho, mas deu para a gente racionalizar o denominador perfeitamente. Eu sempre falo para os alunos, a prova real é você, numa calculadora comum, tira a raiz quadrada de 2, soma 3, coloca na memória. Aí você zera a calculadora, 5, divide, puxa lá a memória e aperta o igual, vai te dar um valor. Se você vier aqui, ó, e fizer raiz quadrada de 2 vezes 5, coloque ele na memória. Aí você faz 15 menos a memória, divide por 7. Esse valor e esse valor aqui são exatamente iguais, ok? Eu espero ter ajudado. Então você inscreva-se no meu canal, curta, compartilhe e nos ajude. Até a próxima.